Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GRI Woman Interviews. Esse é um espaço dedicado para entrevistas com as líderes do mercado imobiliário. Eu sou a Patrícia Frazato, diretora executiva do GR Clube e também idealizadora do GRI Woman in Real Estate Brasil Committee. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui, no nosso canal, a Clarice Etcheverry, CEO e fundadora da Area. Clarice, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, uma economia com taxas de juros elevadas tende a apresentar menos negociações, mas temos visto transações importantes no mercado imobiliário brasileiro. Como está a demanda na parte de estruturação e assessoria de vocês? De fato, a taxa de juros ela acaba restringindo um pouco o apetite do capital para o segmento de real estate. E o cenário que a gente vive hoje acaba colocando o equity numa situação mais vantajosa do que a dívida, e as operações elas têm sido estruturadas dessa forma, né? Então a gente está com bastante interesse. O setor de logística, que é o setor que a gente acaba atuando mais fortemente, e bastante operações na área de varejo também, elas têm surgido justamente pela dificuldade de você ter alavancagem no setor. Então, temos sim transações, muitas delas, acredito que nos setores que a gente não atua, tem um caráter mais oportunístico, e no nosso setor elas têm uma característica de investimento de longo prazo. Então, são investidores que já compraram o risco, entendem do risco Brasil e, de uma certa maneira, já estão se antecipando estrategicamente e precificando os ativos já com uma perspectiva de queda da curva da taxa de juros. Sim, operações de dívida elas ainda estão surgindo, né? A gente tem grandes criatividades. Eu acho que o nosso mercado é legal porque ele se transforma e vão surgindo outras oportunidades. Então, hoje a gente tem algumas operações que a gente tem desenhado para financiar a expansão de alguns clientes através de emissão de CRIs de locação. Então a gente está começando a desenhar esse tipo de operação. O que tem acontecido no mercado é uma sofisticação, e isso no setor de logística acontece, no setor de varejo está acontecendo, que é onde a gente atua mais, também no setor de educação. Acho que essas são as três principais áreas de atuação da Area, onde os inquilinos começam, junto com o mercado de real estate e com o mercado de capitais, lastreado em real estate, criar estruturas alternativas para continuar fazendo negócios. Então a dívida ela tem surgido como uma ferramenta, sim, alternativa, criativa, para a gente conseguir botar as operações de pé. Então eu acredito que isso mostra uma necessidade do setor em continuar expandindo. Obviamente a gente está numa fase de adversidade, juros nesse patamar realmente limita, mas se as operações estão acontecendo, ainda assim, no cenário atual, eu entendo que vamos amargar ainda um tempo, que o setor ainda vai ficar um pouco com pouca movimentação, mas logo, logo acho que a gente volta a ter um movimento bem bacana no setor de real estate. E falando especificamente do mercado logístico, que é o foco principal de vocês. Ainda há um leque de boas oportunidades para novas entregas ou a tendência é haver alguma acomodação? Eu acho que vai existir uma certa acomodação pela questão, de novo, da taxa de juros e da percepção de risco do momento macroeconômico e não necessariamente do risco setorial. Perfeito. O custo do erro no capital especulativo é muito alto, né? Então a gente tem visto sim algumas movimentações, várias operações de build-to-suit sendo desenhadas, de novo essa criatividade da alavancagem para que se mantenham os projetos de expansão, mas e algumas oportunidades, alguns setores que são mais demandados, alguns tipos de produtos específicos, a gente tem visto que sim, que isso tem crescido, vai continuar acontecendo, mas o volume de demanda para grandes centros de distribuição, principalmente na região metropolitana de São Paulo, eu acho que isso está um pouco mais reduzido, sim. Tá? Mas também é uma questão de tempo, acho que a economia voltando, ciclos, ciclos. E eu acho que esse setor é muito resiliente, então tem muita coisa ainda para acontecer. A gente está trabalhando bastante, mas eu estou bem otimista. Excelente. E para a gente fechar, a última pergunta. Qual a sua visão sobre os ativos de última milha, o last mile, como a gente normalmente fala?
Existe viabilidade para adquirir ou desenvolver empreendimentos em terrenos tão valorizados como costumam ser as áreas mais centralizadas das grandes cidades? Sim, existe. Isso passa por um learning process tanto do tenant quanto do investidor. Isso está acontecendo agora. Eu acho que com essa grande expansão que as empresas fizeram, motivadas pela antecipação da tendência de expansão logística que foi deflagrada pelo Covid, hoje as empresas estão olhando muito mais para a operação delas. E como parte do olhar da operação, está justamente no entendimento de onde vem o meu valor competitivo, de onde vem a minha grande vantagem e como eu devo tratar esse business a partir de agora. E existe uma tendência em mercados mais desenvolvidos de aproximação do estoque dos clientes finais. E isso aparece como um ganho logístico, apesar do real estate ser uma componente mais alta no custo da operação, o benefício da redução do custo com transporte, com entrega e a melhoria da experiência dos clientes, transformando isso em questões tangíveis do negócio, justifica-se você fazer essa movimentação. Então, a logística urbana, ela é muito importante, ela é o próximo passo. A gente tem muito que crescer ainda nesse setor, mas, claro, passa por esse learning process dos dois lados. E aí, acho que hoje tudo isso está sendo muito debatido para que no futuro próximo comecem a convergir, comece a ser tratado esse setor de uma maneira mais institucional. E acredito também que a logística urbana, os infill properties, last mile, eles vão ser muito mais entendidos numa caixinha de renda urbana do que necessariamente numa caixinha de logística, porque são imóveis urbanos. Então, as rentabilidades, os yields que a gente pratica fazendo um centro de distribuição maior numa região mais afastada é diferente da lógica de investimento da renda urbana. E eu acredito que isso é uma coisa que tem tudo para acontecer. Excelente. Clarice, foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer também. Agradeço. E para você que nos assiste, já sabe, né? Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal para saber das novidades e, claro, compartilhar com os executivos da indústria. Eu fico por aqui e nos vemos numa próxima. Até lá!